Antes da gente entrar no nosso texto, hoje à tarde, eu queria convidar aqui um casal que está nos visitando lá da Barra do Bento. Barra do Bento é um pequeno vilarejo que fica depois de Canindé. Esta igreja, há alguns anos atrás, socorreu 27 famílias que moravam ali. Uma terra muito árida, muito seca, muito morro. E eu me lembro na época, o jumentinho que buscava água a 6 quilômetros já estava mal das pernas, o bichinho. E essa igreja entrou ali com alguns amados irmãos, entre eles o irmão Cleiton e tantos outros aqui que eu poderia mencionar o nome. E aquela comunidade foi sendo assistida por esta igreja. Um dos primeiros convertidos se tornou o pastor de lá, pastor Raimundo. E mais tarde, numa parceria com a nossa área aí de infraestrutura hidráulica, não, hidráulica, acho que é um nome, não é esse bem, mas Cleitinho, me lembra o nome aí, cadê o Cleito? Hídrica, eu sou hidráulica, estou querendo construir casa, cano, né? Então, a Sohidra, pronto, me lembrei. Nós fizemos uma parceria e construímos lá um açude. Imagina a igreja metida num projeto de construção de um açude. E esse açude se tornou uma bênção, porque, a despeito da grande seca que nós já passamos, o açude nunca secou, continua com muita água. E depois o governo do estado até cantou de galo, como diz o outro, né? Fazendo propaganda do açude, que saiu até no Jornal Nacional, porque era o chamado açude inteligente. Eu não sei quem foi o inteligente, porque eu acho que foi só inspiração divina, porque eu acho que a gente não pensou nisso, não. Mas o sol não incide nem amanhã, nem pela manhã e nem à tarde. Por isso, o índice de evaporação é muito pequeno. Então, temos água ali, e temos já uma pequena lavoura. As casas foram construídas por muitos irmãos desta comunidade, ainda há outras casas ali, e de vez em quando um grupo de relacionamento, um GR, vai fazer uma incursão, um ato de compaixão ali. E da última vez nós fomos com o nosso grupo de relacionamento para uma incursão lá na Barra do Bento. E quando todo mundo subiu para a sede, onde tem uma escola, onde os cultos são realizados, eu resolvi pular no açude para tomar um banho. Então eu desci do carro e fui tomar um banhozinho, enquanto o pessoal subiu. Minha esposa foi logo a pé, correndo, e depois eu acompanhei. Quando eu estava no meio do caminho, antes de chegar na sede, passou um camarada numa moto, parou do meu lado, olhou para mim e disse: "O senhor me conhece?" Eu olhei assim, disse: "Rapaz, não me lembro não." Aí ele disse: "Sim, o senhor não me conhece, né? Logo o senhor vai conhecer." Acelerou a moto e foi embora. Esse rapaz deve ser um anjo, alguma coisa assim, passou por mim. Eu não sei o que esse cara vai fazer. Ele não tinha característica dos moradores ali locais, certo? Eu não sei se alguém vai me ataiar aí na frente, o que é que vai acontecer, né? Mas esse homem de Deus, Valdivino, e a Neires, sua esposa, está aqui entre nós. Então eu queria chamar, vem o casal, vem. E eu vou dar um tempinho aqui do nosso texto para ele contar uma historinha rápida sobre a vida dele, como é que ele foi parar na Barra do Bento, e que história é essa de você me conhece, né? Tá bom? Deus te abençoe, irmão. Meu nome, boa noite, boa tarde, meu nome é irmão Valdivino, amém? É uma história bastante engraçada, né, pastor? Como é que as coisas acontecem. Irmãos, eu venho de um lugar que, como o pastor Armando disse, que tinha uma grande necessidade, né, a questão de água, mas hoje, graças a Deus, né, Deus usou aí de misericórdia para conosco, e hoje nós estamos ali, residindo ali e sobrevivendo, glória a Deus. Mas, irmãos, eu vim aqui contar apenas um pequeno testemunho da minha vida, para não tomar muito tempo,
né? Essa aqui é minha esposa, a irmã Meire, né? Neires, louvado seja Deus. E a gente, eu sou um ex-presidiário, né, pastor? Eu estive, agora por último, 4 anos e 11 meses no regime fechado em uma das penitenciárias conhecidas como CPPL 2, né? Lá eu fiquei 4 anos e 5 meses, pastor. E no IPPO 2, que fica aqui próximo, passei 6 meses, né? Mas antes disso, irmãos, eu já tinha conhecido o Evangelho, mas por alguns afazeres do passado, né? Não quis nada com Jesus, nada com o que era de bom, que Jesus é o melhor para cada um de nós. E não quis nada. E aí recebi alguns avisos da parte de Deus, não dei credibilidade. E aí tive que passar por alguns momentos, né, em uma penitenciária. Sou ex-latrocida, né, pastor? Cumpri pena por este crime de latrocínio, cumpri pena por um crime de assalto, roubos, né, estelionato, receptação. E tudo isso somado deu 21 anos e 6 meses, irmãos, né? E aí eu não quis nada com os irmãos, me aconselharam, a minha esposa, mulher de oração, me aconselhava, levava meu nome para os montes, e eu nunca quis nada com Deus. E aí eu tive que passar uns dias na tranca, né? Mas quando Deus tem um propósito na vida do homem, e sabe, porque nós sabemos que só não tem jeito, diziam que não tinha jeito para a morte, né, irmãos? E agora já tem, porque se não fosse assim, nós não tínhamos a história de Lázaro na Bíblia, né? Que foi ressuscitado ao 4º dia, né? E aí, irmãos, eu passei alguns tempo na cadeia, alguns dias, né? E lá encontrei com uma mulher, pequena mulher, uma irmã, conhecida como Capitã Keidna, né? E foi uma mulher que abriu uma porta para que o Evangelho pudesse ser inserido ali dentro daquela penitenciária, pastor Armando, né? Mas tudo isso foi feito porque Deus tinha um projeto na minha vida, assim como Ele tem, e teve projeto na sua vida. E aí ali, a gente começamos um trabalho em 2010, 2009 para 2010, irmãos. E ali eu fiquei sendo, naquela CPPL 2, um dos pastores da obra, né? E ali Deus fez maravilhas, o Evangelho fez maravilhas. E passamos por momentos dificultosos, porque estávamos dentro de uma penitenciária, né, pastor? Mas aí Deus sempre abrindo uma porta, né, para que o Evangelho pudesse ser inserido ali dentro, enxertado naquelas vidas, né? Da qual eu mesmo fui uma das pessoas que estive lá, né? E que fiz uma reconciliação com Deus, né? E daí por diante, irmãos, comecei a pagar uma pena totalmente diferente da que eu imaginaria que fosse, né? Que eu imaginei que eu fosse sofrer bastante. Quem é que não sofre estando na cadeia, irmão? Me diga aí. Você pode até me perguntar assim, né? Mas aí foi diferente, irmãos. Foi diferente. Porque as coisas, quando Jesus está na frente, no comando, pastor Armando, elas andam, elas caminham para frente. E aí, portas e mais portas foram abertas. Jovens foram libertados pelo poder desta palavra maravilhosa. E aí, irmãos, por diante eu passei a fazermos um trabalho ali minucioso dentro daquela penitenciária. E aí ganhamos uma rua chamada Rua A, passamos para a Rua B, passamos para a Rua C, ganhamos 3 vivências. Na nossa vivência que nós estávamos, pastor, não poderia ter celular, não poderia ter droga, não podia ter arma nenhuma. E aí o respeito veio através de Deus, porque 1.500 homens, suponhamos que 750 estavam sobre o comando de Deus. Só Deus, irmãos. Só Deus. Nós tínhamos, louvado seja o nome do Senhor, uma rua aberta, que o regime é fechado.
Fechado. Nós ganhamos as ruas abertas, todas as celas abertas. Banho de sol uma vez na semana. Nós ganhamos um banho de sol aberto a semana toda. E aí por diante, não podia entrar uma roupa, começou a entrar roupa. Não podia entrar comida, pastor, só a de lá começou a entrar comida. Deus fez um grande mover naquele lugar. Aí as igrejas que se comprometeram a entrar lá para dar uma força, né? Também Deus abriu esta porta através daquela mulher, da capitã Keidna, que hoje é coronel, né? Coronel Keidna. E aí, irmãos, a gente foi lutando, né? E quantas vezes, irmãos, a gente, né, não fez, como é que se diz? Pessoas escaparam da morte por causa da palavra. Porque tinha noites que nós não dormíamos, né? Sempre um apanhando na tranca, sempre outro levando facada, sempre outro passando, às vezes, numa maca, né? E muitas das vezes gritavam: pastor Valdivino, eu vou morrer, pastor fulano cicrano, nós vamos morrer. Aí eu tinha que me levantar nas madrugadas, porque nós tínhamos um trabalho de oração, às vezes, e às vezes já tinha terminado o trabalho de oração, já estava todo mundo dormindo, aí tinha que correr, chamar a gente, mandar tirar. Aí eu gritava: opa, o que está acontecendo? Aí, vai morrer aqui, pastor. Ou o senhor manda tirar, porque gritou pelo seu nome e pelo nome dos irmãos, ou então não vai morrer. Eu digo: pois não mate não, mande para cá. Muitas vidas foram salvas pelo poder da palavra, não foi pelo poder do irmão Valdivino, porque o irmão Valdivino é um ser humano igual a você. E Deus fez maravilhas naquele lugar. Passei 4 anos e 6 meses naquele lugar. E aí, logo no acho que 2011, né, pastor? Nós tivemos um grande encontro na cadeia. Porque surgiu algumas igrejas e enxertaram um evangelho diferente do nosso, que é pregar a palavra de Deus. E aí surgiu alguns contratempos dentro da cadeia e algumas, como é que se diz, discussões. Eu sou pastor, eu que mando, eu que faço. Então isso, né, existiu. Alguns pastores colocaram algumas restrições e tinha que se batizar, tinha que se casar, e as minhas condições eram poucas, porque já estava com 1 ano que eu estava na cadeia e ela não sabia onde é que eu estava. A minha esposa não sabia onde é que eu estava, porque os meus atos, quem tinha que pagar era eu, e não a minha família. Sabia que eles estavam sofrendo, mas sabia que ela ia sofrer muito mais se soubesse onde é que eu estava, né? Porque eu fugi de uma cadeia e caí na outra, né? Aí, depois de 1 ano, né, fiquei só por lá, mas aí Deus fez maravilhas, irmãos, na minha vida. Glória a Deus. E aí o que acontece, irmãos? A gente, depois que implantaram um projeto chamado Renascer dentro da CBPL2, recebemos muitas ajudas, e isso veio com que os corações se enchessem, né? E aí houve alguns trabalhos dentro dessa igreja. Existia um culto chamado Culto das Mães, e o pastor Armando uma vez foi visitar lá a gente, né? A igreja batista foi fazer uma visita lá, e 2 quadras, uma era para um almoço e a outra quadra era para o culto. E a equipe da IBC estava lá, o pastor Armando estava lá, e nesse dia eu estava muito constrangido, porque eu ainda não tinha me batizado. Tinha acontecido um batismo, mas tinham cortado meu nome da lista, não tinha para mim, porque eu não aceitava algumas, né, travessuras de alguns que se diziam irmãos, mas queriam botar você no fundo do poço, né? Aí eu digo: tá bom, mas um dia Deus vai me ouvir. Aí no dia desse evento o pastor Armando estava lá. Aí eu cheguei para a capitã Keide, um tremendo sistema de segurança, não era, pastor? Por cima da cadeia todinho, fuzil, escopeta, tudo enquanto, polícia por todo canto, agente por todo canto, e pastor, visitantes não podiam entrar para dentro das vivências, tinha que ficar ali aos olhos das pistolas, aos olhos dos fuzis, e não podia. E eu digo: meu Deus, eu tenho que me batizar. Já que tem um pastor aqui hoje, eu tenho que me batizar. Eu vou procurar esse pastor. E aí fui procurar a irmã Keidna e disse: irmã Keidna, quando citaram o nome do pastor Armando, aí eu fui lá na irmã Keidna e disse: irmã, eu quero me batizar, será que tem um pastor por aqui? E ela disse: tem, lá está, é aquele ali, pastor Armando. Eu digo: é. Aí eu depois eu vou lá. Vai, eu fui, cheguei lá, falei com ele.
muita gente de olhos a gente, porque a gente não podia chegar muito perto, muito próximo. Sistema de segurança, por causa daquela época, Dom Luiz Alochade foi ali para o penal, né, pastor? E teve aquela grande fuga, né? Quase esgoelaram ele, né? E aí eles tinham esse medo, né? Então era um sistema muito grande de segurança. E aí está o pastor na mira dos fuzis, está eu, está todo mundo, mulher, criança, tudo, né? Porque na hora ali de alguma coisa, a mão de bala vai matar a gente. Porque ali dentro não tem outra solução, irmãos. Não tem negócio de abrandar. Lá é o negócio, a bala vai cantar mesmo. Aí eu fui lá e disse, pastor, meu nome é irmão Valdivino, e eu disse, o senhor pode me batizar? Aí ele olhou para mim e disse assim, posso, agora aonde? Que aqui não tem água. 2 quadras, irmãos. Aí eu disse, agora danou-se, meu Deus. A misericórdia de Deus. Eu disse, rapaz, parece que não quer dar certo mesmo, não, hein, pastor? Aí eu digo, não, mas está bom. Aí eu olhei para a irmã Kate, aí eu digo, não, peraí que eu vou dar um jeito aqui. Os tanques lá, irmãos, eram do tamanho dessa tela aqui, né, pastor? Nesse comprimento dessa tela, e a largura, uns 2 palmos, assim, uns 50 centímetros, assim, né, pastor? 1 metro assim por 50, assim, cheio d'água. Aí eu parecia uma baleia, irmão, não tinha como nem afogar lá dentro. Aí eu digo, não, mas vai ter que dar certo. Fui lá e disse, capitã, eu quero me batizar, o pastor disse que me batiza. E agora, como é que nós vamos fazer? Ela disse, faça assim, vá lá, fale para fulano abrir o portão e você vai lá da vivência. Eu disse, mas só tem água na vivência. Ela disse, não tem problema, vá. Aí eu fui, quando cheguei lá, o agente não quis, aí ela, não, pode deixar. Aí o pastor foi comigo, né? Foi algumas pessoas que vieram com eles. E quando chegou lá, o pastor olhou para o tanque e disse, nisso aí, porque a minha largura, irmão, olha, hoje eu estou mais light, né? Mas eu era mais, né? Aí eu digo, é aqui mesmo, pastor. E aí entrei dentro do tanque e não coube nem a metade, não foi, pastor? Mas aí fui batizado nesse dia, graças a Deus. E foi uma bênção, né? Uma bênção. Uma bênção de Deus, louvado seja Ele. E aí depois passou alguns anos, irmãos, eu saí da penitenciária. E eu disse, eu acho que nunca mais eu vou ver esse pastor. E agora, por último, como ele estava falando, né? Ele foi fazer, fui morar lá na Barra do Bento, lá onde os irmãos moram, lá, onde o irmão Cleito sempre frequenta, onde os irmãos têm um trabalho lá. E quando eu saí da cadeia, eu fui morar lá. E quando ele chegou lá, que eu falei isso para ele, ele ficou assustado, irmãos, dentro do carro. E eu subi, quando chegou lá, eu falei para ele, aí ele disse, agora estou me lembrando, né? Você é aquele lado, eu disse, sou eu mesmo. Né? E eu nunca imaginava que Deus pudesse proporcionar um encontro, né? Uma pessoa que já tinha passado quase 4 anos, quase 5 anos já, né, pastor? Se a gente se encontrar, né? Mas Deus preparou aquele momento. E ele, quando chegou lá, ele olhou para mim, depois que a gente tinha conversado, ele disse, e o que foi que você veio fazer aqui? Aí eu digo, não, eu morava aqui no Canindé, mas agora estou residindo aqui. Louvado seja Deus. E isso, para mim, irmãos, foi um motivo de grande satisfação. Não, eu não posso tocar trombeta, dizer que, não, aconteceu por isso, não. Foi porque Deus quis que acontecesse. E o pastor se alegrou porque eu ainda estou no mesmo local aonde ele me viu. Ou seja, não é na cadeia, irmãos. É preso, mas um preso do Senhor. Né? Então, você que ainda não teve esse encontro com Deus, procure Deus. Né? Eu era alcoólatra, eu era dependente químico, mas Deus me libertou. Por quê? Porque existe uma palavra santa que diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Só glória a Deus. Amém.